Fala galera, tudo bem? Antes de começar, já deixe seu like e assine o canal. Senado pode autorizar a venda de milhões de quilômetros quadrados de áreas na beira de rios, lagos e praias. PEC dos terrenos da Marinha foi desengavetada por Arthur Lira e está em linha com o plano de Bolsonaro de criar Cancuns no Brasil. Assim como seu bisavô, seu avô e seu pai, Carlos Alberto Pinto dos Santos vive da pesca artesanal de Ariocó, guaiúba, cioba, dentão e outros peixes do mar. Ele mora em uma comunidade à beira da praia que forma parte da Reserva Extrativista, Resex, de Canavieiras, onde 2.100 famílias vivem e trabalham, no sul da Bahia. Meu avô era jangadeiro, e lembro que na minha época, de criança, havia muitas jangadas. A vida na nossa reserva é baseada na pesca de pequena escala. 1/3 das famílias do município de Canavieiras, 30.000 habitantes, dependem direta ou indiretamente da pesca, conta. No entanto, Carlos assiste com preocupação o Congresso Nacional se debruçar sobre legislações que alteram a titularidade de áreas de União, como a que ele vive, e o direito ao acesso livre às praias. A mais recente movimentação relevante foi a aprovação da PEC 39/11 na Câmara dos Deputados. O projeto acaba com os chamados terrenos de marinha, que se estendem pelos quase 7.500 quilômetros de costa brasileira, além do contorno das ilhas e das margens de rios e lagoas que sofrem influência das marés. Para Carlos, trata-se de mais uma ação institucional, do Legislativo, para mais uma vez tentar dilapidar o que é público e expropriar o território dos povos e comunidades tradicionais nesse país. Ele forma parte da resistência contra a medida junto com outras comunidades tradicionais, ambientalistas e especialistas de outras áreas, que enxergam um risco para a biodiversidade e para a criação de praias privadas, além de brechas para a grilagem de terras públicas. Sem os peixes não existe pescador. Sem os territórios não existem os quilombolas. Sem a floresta amazônica não existem os indígenas nem as comunidades extrativistas. Sem o Pantanal não existe o pantaneiro. Sem a caatinga não existe o catingueiro. Sem o cerrado não tem o veredeiro. Então, quem defende esses ambientes é quem está nele e vê como uma ação fundamental de defesa da vida. Quando destroem a natureza, os territórios das comunidades tradicionais, a gente sente como se aquilo tivesse sido feito no próprio corpo da gente, diz Carlos, que também é coordenador da Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas Costeiras e Marinhas, Grilagem Marinha. Os terrenos de marinha foram estabelecidos nos anos do Império para garantir a segurança da costa e são regulados pelo Decreto-Lei 9.760, de 1946. A legislação determina que essas áreas possuem uma profundidade de 33 metros, medidos horizontalmente, para a parte da terra, da posição da linha do pré-mar médio, maré alta de 1831. Esses 33 metros foram fixados com base no alcance de um tiro de canhão, mas hoje, a distância pode chegar até 80 metros da maré alta em cidades litorâneas. Essas áreas que não pertencem à Marinha, mas sim à União, estão sob responsabilidade da Secretaria de Patrimônio da União, SPU, vinculada ao Ministério da Economia. Cabe a esse órgão fazer as demarcações dos territórios inalienáveis da União e, nos casos dos terrenos de marinha, as medições das linhas a partir de plantas, mapas, documentos históricos, dados de ondas e marés. Para ocupá-las é preciso uma concessão pública e o pagamento anual de taxas de foro, ocupação ou laudêmio. Essas taxas geraram uma arrecadação de 613 milhões de reais em 2021, segundo os dados do Tesouro Nacional consultados pela Pública. A cifra sobe para 695 milhões de reais, quando somados dívidas, multas e juros arrecadados. Uma lei de 2015 obriga a União a repassar 20% desse montante para os municípios onde estão localizados esses imóveis. No caso de comunidades tradicionais, como a Resex de Canavieiras, os habitantes estão isentos de pagar qualquer tarifa e têm o direito ao uso desses territórios. Em áreas urbanas consolidadas, os proprietários possuem escritura, mas a propriedade do imóvel é compartilhada com a União. É necessário pagar uma taxa anual e 5% de laudêmio em caso de venda da propriedade. Especialistas e ambientalistas consultados pela Pública reconhecem que as regras dos terrenos de marinha são muito antigas e defasadas e precisam de uma revisão. Já existe um projeto da SPU para repassar para os proprietários a titularidade completa dos imóveis na faixa litorânea, mediante o pagamento da parcela que corresponde à União. O problema maior é que, apesar da defasagem da legislação, os terrenos de marinha permitem que a União possua o controle sobre um território sensível, com imensas áreas preservadas na costa brasileira, o que pode ser especialmente estratégico em um momento de contenção de danos das emergências climáticas. O Ministério do Meio Ambiente considera toda a zona costeira e marinha como área prioritária para a conservação, uso sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade.
Ele afirma que há famílias de comunidades tradicionais em situações de extrema vulnerabilidade. Antes da criação da Resex, já aconteceu de alguém chegar oferecendo R$200 mil por um terreno prometendo mudar a vida da família. E sabe o que acontece? As famílias pegam esse dinheiro e vão para as periferias das cidades, explica o pescador. A pessoa que mora na beira da praia é uma trabalhadora e produtora de alimentos. Vai para a cidade e acaba nesse moinho de carne sem nenhuma preparação, e acaba caindo num processo de fragilidade econômica e de depressão, entende? Praias privadas. Outro temor de Carlos e de outros especialistas ouvidos pela reportagem é que, em mãos privadas, a construção de resorts e condomínios de luxo acabe criando espaços de praia com restrição à circulação. A legislação reconhece as praias como bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido, ressalvados os trechos considerados de interesse de segurança nacional ou incluídos em áreas protegidas por legislação específica. Na prática não é bem assim. Aqui no Nordeste já existem áreas de praias que, mesmo sendo públicas, o privado se apropriou e o pescador não pode encostar sua embarcação ou não tem um caminho para ter acesso à praia, explica Carlos. Alexandre Turra, professor do Departamento de Oceanografia Biológica da Universidade de São Paulo, USP, foi um dos responsáveis pelo parecer contrário à PEC 39/11. Ele afirma que tanto o projeto aprovado pela Câmara, como o PL 4.444 podem, em primeiro lugar, ser entendidos como inconstitucionais. Isso porque, em seu artigo 225, a Constituição afirma que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Tanto Turra quanto Prates ressaltam que a PEC é uma forma de estelionato por conta da emergência climática, que vem elevando o nível dos mares e oceanos. As pessoas pagarão por um terreno que, mais cedo ou mais tarde, será reclamado pelo mar, explica ele. De acordo com o relatório do painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas da ONU, até 2100 o nível dos mares pode aumentar de 43 centímetros, no cenário mais otimista, a 1 metro, no mais pessimista. De acordo com o Serviço de Monitoramento do Meio Marinho, do Programa Copernicus, vinculado à União Europeia, o nível dos oceanos está subindo 3,1 milímetros por ano atualmente. Prates afirma que as modificações no litoral brasileiro já estão acontecendo em lugares como Recife, uma das cidades que mais serão afetadas pelas mudanças climáticas no mundo, segundo a ONU, e Atafona, município do Rio de Janeiro que já está sendo invadido pelo mar. Não existe data para acontecer. Os efeitos já estão aí, afirma. Esse estelionato pode ganhar ainda outras dimensões, prossegue Turra. Essas pessoas que têm muito poder de pressão vão pressionar estados e municípios para a realização de obras que combatam esse processo de invasão das águas do mar. Essas obras são muito caras e vão induzir o estado a gastar muito dinheiro futuramente, argumenta. Ele vislumbra cidades com muros separando os imóveis da praia e uma economia que gira em torno do litoral, completamente devastada. Apesar de terem sido criados por uma questão de defesa nacional, Turra explica que os terrenos de marinha cumprem hoje uma função social e coletiva. Ao invés de vender essas áreas, o Estado pode hoje simplesmente utilizar esse espaço que temos para acomodar o movimento das praias em direção ao continente. Acrescenta. Ele admite que reservas de pescadores, como a de Carlos, de fato poderão ter uma valorização imobiliária. Mas ele enxerga como um benefício que pescadores e outros habitantes